né? Não é a Lei Maria da Penha. A legislação, ela surgiu porque o Brasil ele foi condenado internacionalmente porque essa mulher, Maria da Penha, sofreu violência, recorreu à justiça e naquela época a legislação não pôde protegê-la. Não foi uma violência, não foi um tapa. E aí acontece esse ciclo de violência. Aconteceu com ela, aconteceu com qualquer mulher. A violência, ela nunca acontece a morte de uma mulher, o feminicídio de início. O que acontece é uma escalada dessa violência. Ela vai aumentar de tensão e esse ciclo que gera a violência, ele vai sendo retroalimentado e vai sendo repetido muitas vezes. Então, inicialmente, a gente fala que esse ciclo ele se divide em 3 fases. A primeira delas é o aumento de tensão. Todo mundo que convive em sociedade, que é casado, tem um relacionamento, a gente sabe que são pessoas diferentes, certo? Ou todo mundo é igual? Ah, tá. Então, são pessoas diferentes, com culturas diferentes, histórias de vida diferentes. E quando a gente é assim, cada um dentro de si carrega a sua história. Não é isso? O que a gente aprendeu com nossos pais, com nossa família. E aí, nesse momento que a gente vive, começa a viver com alguém, escolhe estar com alguém, essas diferenças elas vão estar ali na relação. Só que, às vezes, o que acontece é que as pessoas não conseguem perceber as diferenças como coisas que fazem parte do jeito de cada um e que a gente tem que aprender a conviver. Tem situações em que uma das pessoas tenta obrigar a outra a ceder sempre para que essa primeira pessoa esteja satisfeita. E isso acontecia muito. Era muito comum na nossa história, por causa do patriarcado, que as mulheres sempre tivessem que ceder ao marido. Que a mulher tinha que ficar em casa, que a mulher tinha que fazer a comida do jeito que o marido quer, que é a obrigação só da mulher cuidar dos filhos, entre outros tantos aspectos, né? Esse dia em 2007, né? E poucas vezes nós ouvimos falar sobre ele. E esse dia, ele vem para complementar, para se juntar, para unir forças com todos os outros movimentos em defesa da mulher que já existe, né? O mês de março, o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né? Tem o Dia da Mulher como um todo, a Lei Maria da Penha. Todos esses movimentos são importantes, importantíssimos, e nós devemos anunciar para todos, né, o sistema de proteção que existe para a mulher, certo? Mas esse dia específico tinha que ter um dia específico voltado para o segmento masculino. E nós nos lembramos disso, e a Juliana e a Rita concordaram em a gente marcar, pontuar esse dia. Agora, quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Homens. Quantos homens? Olha, essa conversa é uma conversa para toda a sociedade, como bem pontuou a nossa amiga Rita em uma das nossas entrevistas. Mas a nossa conversa, mais especificamente, visa a nossa pessoa masculina. Porque as estatísticas mostram que mais de 52% da violência cometida contra a mulher é feita por nós homens. E como a nossa psicóloga falou, em todas as suas vertentes. E essa violência, ela é reproduzida muitas vezes. Não é porque é um problema de deficiência mental. Nós temos visto algumas notícias aí de esquizofrênicos, de psicóticos, de psicopatas, mas sobretudo de pessoas que vivenciaram, foram testemunhas ou vítimas, né, da violência dentro de casa, ou que simplesmente são pessoas de má índole que repercutem essa violência. E nós queremos voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos, homens. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes eu, Wellington Cirilo, errei, certo? Sem pensar que aquele erro que eu estava dentro de mim não era uma coisa grave, mas que dentro do coração da mulher, da minha esposa, era uma violência para ela. Quantas vezes nós falamos alto ou fazemos qualquer tipo de atitude que para dentro de nossa cabeça masculina não é nada demais, mas que para o emocional, para o psicológico feminino, para a estrutura emocional da mulher, é uma violência. Interessantíssimo esse poema que
que a garotinha aqui, Ananda falou aqui, sobre esses conceitos errôneos que nós temos de que a mulher, ela é a responsável pela violência que ela sofre. Ela que é o estopim, é a mola mestra, ela que dá o impulso para que haja violência. Está errado. E muitas vezes nós, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro da sociedade, perpetuamos esses conceitos errados. Então, o nosso olhar, nós homens, tem que ser voltado para dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós condenamos o homicida, o feminicida, certo? Mas quantas vezes nós estamos matando aos poucos a nossa companheira, sem nos darmos conta? Quantas vezes nós estamos levando a nossa companheira ao sofrimento, a chorar, a perder o sentido da vida, a querer desistir de tudo, a achar que nada mais do que ela faz tem valor, a perder as esperanças? Quantas vezes nós somos responsáveis por isso, nós homens? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós achamos que isso não é nada, porque não está nos ferindo. Quando a gente começar a olhar com um olhar mais feminino, menos masculino, menos machista, nós vamos perceber que, de alguma forma, nós estamos causando algum tipo de sofrimento. E quando eu falo nós, eu não estou falando eu particular ou você particular. Eu estou falando nós, homens, no geral. Nós precisamos quebrar com essa sequência de eventos danosos, porque são essas pessoas, são essas mulheres que estão do nosso lado, muitas vezes nos suportando no nosso dia a dia, muitas vezes nos dando suporte para a nossa própria vida profissional, pessoal, certo? E nós retribuímos de uma forma que não é a merecida. Então, nosso objetivo maior nessa noite, nesse dia, e a partir de hoje é que essa semente vai germinar, é levar essa consciência para nós, homens, e nós nos unirmos para que nós aprendamos a como lidar com essa situação, e nós vamos nos colocar à disposição de retirar, de nos demover desse comportamento lesivo, que acaba retornando para nós mesmos e para nossos filhos.